Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre estatística básica. Na aula número 7 nós vamos falar sobre as chamadas medidas de dispersão. As medidas de dispersão elas são indicadores do grau de distanciamento que os valores de um conjunto de dados têm em relação às chamadas medidas de tendência central que nós estudamos nas aulas anteriores. O que nós vamos fazer na aula de hoje é aprender quais são as principais medidas de dispersão e como calcular cada uma delas. E vamos aprender a calcular 4 delas, que são o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. É importante destacar que a gente pode calcular essas medidas de dispersão sobre 2 pontos de vista. Sobre o ponto de vista populacional, que é o que nós vamos fazer hoje, e sobre o ponto de vista amostral. E o que é que difere uma maneira da outra? É um detalhe bem pequenininho. E se você consegue calcular a populacional, você consegue calcular essas medidas sobre o ponto de vista amostral. Bem, quando eu estou calculando essas medidas de dispersão sobre o ponto de vista populacional, tanto a variância quanto o desvio padrão, no seu cálculo, vai considerar o conjunto total de dados, ou seja, o número n de elementos que eu tenho no meu conjunto. Quando eu calculo essas medidas de dispersão utilizando a técnica amostral, eu tiro um elemento desse conjunto de dados, tanto para calcular a variância quanto o desvio padrão. E por que se faz isso no campo amostral em relação ao campo populacional? Alguns estudos estatísticos dizem que quando a gente tira esse um elemento do conjunto total de dados para calcular a variância e desvio padrão, a gente chega a estimativas muito mais próximas da realidade. Ok? Mas aí, hoje, a gente vai aprender a calcular essas medidas de dispersão, levando-se em consideração o método populacional. No nosso exemplo, diz o seguinte: 6 amigos obtiveram em um concurso público as notas listadas na tabela abaixo. Com base nesses dados, calcule o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação dessas notas. Então é dada aqui uma tabela com os candidatos. Eu tenho aqui Bárbara, que tirou 5, Carlos, que tirou 6, Luiz e Marina, que ambos tiraram 7, Natália tirou 8 e Vitor 9. E o que se pede nesse primeiro exemplo é que a gente calcule essas medidas de dispersão com base nesses dados. Ok? Então o que a gente vai fazer agora é ver o que é cada medida dessa e calcular uma por uma, passo a passo. Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. Nós vamos começar colocando a tabela que foi dada na questão ou no exemplo aqui na nossa tela. Está aqui a tabela com os candidatos e as notas. E vamos aprender primeiro o que são os chamados desvios. Porque para calcular o desvio médio, eu tenho que calcular os desvios de cada nota em relação à média. E esses desvios ele é calculado pela seguinte fórmula: x índice n menos a média. O que é que isso aqui quer dizer? O desvio nada mais é que a diferença que eu tenho para mais ou para menos de cada dado da amostra em relação à média. Então, quando eu pego um dado e subtraio da média, eu encontro essa diferença. E essa diferença são os chamados desvios. Bem, para calcular o desvio, então, eu preciso primeiro ter a média. Então, a gente vai começar aqui calculando a média desse conjunto de dados. Tá aqui, x barra, e vamos colocar aqui os valores. Tem aqui a nota de Bárbara, que foi 5, mais a nota de Carlos, que foi 6, mais a nota de Luiz, que foi 7, mais a de Marina, que foi 7, mais a de Natália, que foi 8, e por fim a nota de Vitor, que foi 9. Como eu tenho 6 pessoas, eu vou dividir esse somatório por 6. Somando aqui as notas deles, eu vou ter 42, que dividido por 6 vai dar 7. Então o que é que eu descobri? Que a média dessas notas que estão aqui é 7. Agora eu vou atrás dos desvios. E como é que eu acho os desvios? Eu vou pegar a nota de Bárbara, por exemplo, que foi 5, colocar aqui onde tem esse xn, e subtrair da média, que foi 7. Fazer isso. Ó. E aí eu vou ter 5 menos 7 igual a menos 2. O que é que isso aqui significa? Que a nota de Bárbara em relação à média está 2 pontos abaixo dela, já que aqui deu negativo. Agora eu venho aqui para a nota de Carlos.
Então eu vou ter Carlos tirou 6, menos a média que é 7, vai dar menos 1. Então a nota de Carlos está um ponto abaixo da média. Agora Luiz tirou 7, menos a média que é 7, deu 0. Então aqui eu quero dizer o seguinte, que a nota de Luiz é igual à média. Marina também tirou 7. Então eu vou ter ó, 7 menos a média que é 7, 0. Então a nota de Marina também é igual à média. Natália tirou 8. Então está aqui, ó, 8 menos a média que é 7 e 1. Então a nota de Natália está um ponto acima da média. E por fim, Vitor tirou 9 menos a média que é 7, vai dar 2. Então a nota de Vitor está 2 pontos acima da média. O que nós vamos fazer agora é calcular a nossa primeira medida de dispersão, que é o desvio médio. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Pois muito bem, agora nós vamos aprender a calcular o chamado desvio médio. Para calcular o desvio médio, a gente precisa ter aqui na nossa tela os desvios que nós calculamos desses dados que estão aqui na tabela em relação à média na tela anterior. Então, coloquei aqui os desvios que nós temos calculados e agora vamos entender o que é o desvio médio. Aqui na fórmula diz assim, ó, que o desvio médio é igual ao módulo de x1 menos a média, mais x2 menos a média em tempo de módulo, mais o módulo de xn menos a média, dividido pela quantidade de n de dados. O que é que acontece? Esses módulos que estão aqui, dentro deles eu tenho os desvios que eu calculei anteriormente. Esse x1 menos a média seria esse 5 menos 7, ó, que eu calculei na tela anterior. Esse x2 menos a média seria 6 menos 7, e assim por diante. Como eu já calculei os desvios, então eu não preciso calcular de novo aqui como está na fórmula. Eu já sei que o desvio que eu tenho aqui é menos 2, o desvio que eu tenho aqui é menos 1, e assim por diante. Mas o que é que eu vou ter que prestar muita atenção? Esses desvios agora, quando eu vou calcular o desvio médio, eles estão em módulo. E se eles estão em módulo, eu não vou considerar esse sinal negativo aqui não. Para mim, quando eu for calcular aqui o desvio médio, todos vão ser considerados só o valor absoluto. Então aqui eu não vou ter menos 2. Quando eu for substituir aqui vai ser 2, aqui vai ser 1, 0, 0, 1 e 2. Beleza? Bem, então vamos ao cálculo do desvio médio. Está aqui, ó. Ele é indicado aqui por D com índice M, e a gente vai somar esses desvios considerando só os valores absolutos. Lembra que eu não coloco aqui o sinal negativo, vou fazer isso, ó. 2 mais 1 mais 0 mais 0 mais 1 mais 2, e dividir aqui pela quantidade de dados, que são 6. Quando eu somar aqui 2 com 1, eu vou ter 3, com mais 1, 4, e 2, 6. Então, meu desvio médio vai ser 6 dividido por 6, que vai ser igual a 1. O que é que isso significa? Que, em relação à média, esses valores que estão aqui têm, em média, um ponto de desvio. Ok? Agora, na próxima tela, nós vamos aprender a calcular a chamada variância. Agora, nós vamos calcular a chamada variância. Bem, a variância de uma população com n elementos é dada pelo somatório dos quadrados dos desvios dividido pelo número de elementos dessa população. E aí tem aqui a fórmula. Sigma ao quadrado, que é a minha variância, é a indicação da variância, vai ser igual ao somatório dos desvios ao quadrado dividido pela quantidade de elementos dessa população. Então vejam só. Na prática, para a gente calcular a variância, a gente precisa novamente dos desvios, que foi a primeira coisa que a gente calculou. Então, vou colocar aqui na nossa tela os desvios que a gente usou lá também no desvio médio. E foi o primeiro item, como eu disse, que a gente calculou. Para calcular a variância, o que a gente vai ter que fazer com esses desvios? A gente vai pegar eles, elevá-los ao quadrado, somar os resultados e dividir pela quantidade de dados. E aí, novamente, eu vou usar aqui só os valores absolutos, como eu falei lá no desvio médio. Aqui eu não vou usar menos 2, eu vou usar 2, 1, 0, 0, 1 e 2. Até para facilitar a nossa vida no cálculo da variância. Então está aqui, ó. A variância vai ser sigma ao quadrado igual. Então o primeiro desvio aqui eu vou considerar 2, então vou ter 2 ao quadrado. Aqui, ó. O segundo foi 1, 1 ao quadrado. O terceiro 0, 0 ao quadrado. O quarto 0 mais 0 ao quadrado. O quinto 1, então tem 1 ao quadrado, e o sexto 2, 2 ao quadrado. E lembra que eu não coloquei aqui menos 2,
porque a gente está considerando aqui só os valores absolutos, ok? Vai facilitar muito o nosso trabalho essa noção de usar os valores absolutos ao invés de estar trabalhando com sinais no cálculo da variância. Dividido aqui pela quantidade de dados que eu tenho, que é 6. Agora eu vou resolver aqui ó, essas potências. Então o que é que eu vou ter aqui? 2 ao quadrado, que é 4. 1 ao quadrado, que é 1. Aqui eu repito 0, 0. 1 ao quadrado, 1. E 2 ao quadrado, 4. Somando aqui, eu vou ter 4 e 1, 5, com mais 1, 6. E 4, 10. Então aqui ó, a minha variância vai ser 10 dividido por 6, que vai dar 1,66666. Ou seja, deu aqui uma dízima periódica. E a gente vai arredondar. Eu vou olhar aqui para essa casa, para essa terceira casa que é 6. Como ela é maior do que 5, eu vou acrescentar uma unidade aqui antes. Então a nossa variância vai ser aproximadamente 1,67. Ok? O que a gente vai fazer agora na nossa próxima tela é calcular o chamado desvio padrão. Bem, para calcular o desvio padrão é bem simples. A gente só precisa extrair a raiz quadrada da variância. Eu tenho aqui, ó, que sigma, lembra que a variância é sigma ao quadrado. O desvio padrão é só sigma. Justamente por isso que a gente diz que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Porque aquele 2 que estava aqui, ó, ele veio para cá como uma raiz de índice 2. Então, o desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada do somatório dos desvios ao quadrado dividido por n. Esse somatório dos desvios ao quadrado dividido pela quantidade aqui de dados da população nada mais é que a variância. Então, na prática, a gente vai calcular o desvio padrão assim. Eu vou colocar aqui a variância que a gente calculou na tela anterior, que foi 1,67. E aí, para chegar no desvio padrão, basta que eu extraia a raiz dessa variância. Eu vou ter aqui ó, que o meu desvio padrão sigma vai ser igual a raiz quadrada de 1,67. Quando eu extrair essa raiz quadrada, eu chego no valor do desvio padrão. Então, meu desvio padrão vai ser igual a 1,292, também aqui uma dízima periódica, que a gente vai arredondar. Se eu olhar aqui para a terceira casa, ela vale 2, eu vou conservar a que vem antes, porque ela é menor do que 5, né? Então, eu vou ter que o meu desvio padrão é de aproximadamente 1,29 pontos. E agora, nós vamos aprender a nossa última medida de dispersão da aula de hoje, que é o chamado coeficiente de variação. Bem, gente, vamos à nossa última medida de dispersão, que é o chamado coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, ele descreve o desvio padrão como sendo uma porcentagem da média. E como é que a gente faz para calcular ele? A gente pega o desvio padrão, multiplica por 100 e divide pela média. Ele é utilizado quando a gente precisa comparar variáveis que apresentam médias diferentes. Aí a gente usa esse coeficiente de variação. Então, o que a gente notou aqui a partir da fórmula do coeficiente de variação? Que para calcular ele, a gente precisa de desvio padrão e de média, que nós calculamos nas telas anteriores. E eu vou colocar aqui, ó, o desvio padrão que nós encontramos foi 1,29 e a média que nós calculamos foi 7. Então, tendo o desvio padrão e tendo a média, eu chego ao meu coeficiente de variação, que vai ser o seguinte, ó, o valor aqui do desvio padrão, que é 1,29, onde tem aqui o sigma, ó, vezes 100, dividido pela média, que é 7. Quando eu multiplicar aqui 1,29 por 100, eu vou ter 129, que dividido por 7 vai dar 18,42857, que não é um número exato. Então a gente vai fazer aqui, como foi feito anteriormente, quando a gente calculou valores que não eram exatos, a gente vai arredondar com duas casas após a vírgula. Então eu vou olhar aqui para a terceira casa após a vírgula, que é 8. 8 é um número maior do que 5. Logo, eu vou acrescentar uma unidade aqui ó, nesse algarismo que vem antes. Então, o meu coeficiente de variação vai ser de aproximadamente 18,43%. Ok? Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre estatística básica. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre.
Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. E não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.